movido da gravação, da reunião, mas você vai voltar, você pode voltar depois. É, talvez aqui a gente vai ter que dar uma. É, essa parte de caracteres e strings não é em todos os semestres que a gente consegue dar. Então vamos ver como é que a gente vai se desenvolvendo. Vamos ver como é que vão surgindo as dúvidas, o quanto que vocês têm dificuldade aqui nessa parte de vetores e matrizes. A teoria aqui talvez a gente não cobre exatamente na avaliação. O que acaba acontecendo às vezes é que a avaliação 4 é um exame, entre aspas. Ela não tem nenhuma matéria nova, mas ela acaba retomando tópicos anteriores, especialmente de vetores e de funções, que são os tópicos mais difíceis. E aí, quem não atingiu a nota mínima para passar com as 3 primeiras avaliações, tem a quarta para dar um suporte. Mas, com certeza, vetores e matrizes é o segundo tópico mais importante, depois de funções, então merece toda a nossa atenção nesse momento. Tudo bem em relação ao nosso plano, em relação às próximas etapas? Vamos lá, então. Eu vou começar com repetindo algumas coisas, desculpa, algumas coisas que já estão no vídeo de teoria. Eu vou começar trabalhando com vocês algumas formas diferentes de criar um vetor. Relembrando, o que é um vetor? Um vetor é um conjunto de variáveis. Até agora a gente sempre trabalhava com uma variável A, uma variável B, uma variável C. Mas e se eu quisesse criar 10 variáveis de uma vez, ou 100 variáveis de uma vez? Como é que eu faço para criar uma quantidade N de variáveis de uma forma automática? A gente não tinha ferramenta para isso até a semana passada. Com os vetores, a gente consegue criar um conjunto. E aí a gente pode lidar com esse conjunto de algumas formas. Nos exemplos que já estão no canal, a gente tem muitas aplicações dos vetores como abstração, o vetor como um conjunto de valores. O que a gente vai fazer hoje são exercícios mais de geometria analítica mesmo, pensando nos vetores como vetores, mas vocês têm que ter essa dualidade na cabeça de vocês. De vez em quando a gente vai estar falando de vetores especificamente com o sentido matemático da coisa, e às vezes é um vetor só como o sentido de uma lista de valores. Vamos então ao nosso Code Blocks para a gente de fato criar algum vetor. A gente não vai usar nenhuma biblioteca especial, então só o nosso stdio. Por enquanto a gente também não vai usar nenhuma função, eu vou fazer tudo dentro da main. E aí a gente vai tentar criar um vetor. O que é um vetor? A gente tem que falar o tipo de elemento que vai estar dentro desse vetor. Então, continua usando o int, o float, o double, etc., para dizer que é um vetor em que todos os elementos dele vão ser inteiros, todos vão ser fracionários, o que quer que seja. Ele vai ter um nome, como qualquer outra variável. E qual é a diferença fundamental? Ele tem um tamanho. E aí é nessa questão do tamanho que as coisas se complicam um pouco. Eu vou colocar um vetor n, e a gente pode começar a criar vetores da seguinte maneira. A gente pode ter digite o número de elementos do vetor, eu vou pedir para o usuário digitar, e eu vou salvar esse número que o usuário digitou numa variável n. Eu estou salvando numa variável n, eu preciso ter declarado essa variável n de antemão. E aí, eu posso criar o meu vetor vn. Eu vou colocar o return 0 e eu vou rodar meu código que só está pedindo esse n, não está fazendo nada com ele. Eu vou rodar só para mostrar para vocês que não tem nenhum erro de sintaxe até aqui. Se eu rodo isso aqui com 5 elementos, meu código se encerra e sucesso. Sucesso bem parcial, né? Mas, enfim, essa lógica de ter um tamanho do vetor, e aqui ser o vetor em si. Tudo bem? Vamos colocar valores agora nesse vetor. Se tiver algum problema, vocês me interrompam, pessoal, por favor. Vamos colocar valores dentro desse vetor.
Eu posso colocar valores de uma forma automática. Eu posso ter um loop for, e começando em 0, e menor do que n, e incrementando de 1 em 1. Eu vou criar um vetor com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, conforme o n que o usuário digitar. Eu queria ter feito. O que merece atenção aqui? A gente acessa a casinha do vetor dessa forma. Então a gente declara um vn, é um v com n casinhas, e aí eu vou ter a casinha 0, a casinha 1, a casinha 2. Para cada casinha que eu quiser acessar, o i vai variando, e aí eu troco a casinha que eu vou acessar. Eu vou começar primeiro com o vetor só de 1, acho que é mais fácil para a gente começar a discutir. O que é o primeiro ponto que as pessoas se confundem quando estão falando de vetores? É essa condição do i igual a 0. A gente começa a contagem das casinhas em 0 e não em 1, como é o mais usual para a gente. E aí, se o meu vetor tem 5 casinhas, como eu tinha feito anteriormente, ele vai ter a casinha 0, 1, 2, 3, 4. Se ele começa em 0, ele vai ter que ir até o n-1, inclusive. Por isso que, se o tamanho dele é n, é sempre com essa cara. I começando em 0, mas i estritamente menor do que n. Isso aqui vai funcionar. Um vetor de 5 elementos. E aí, meu vetor de 5 elementos também não aparece na tela até o momento. O que seria muito bacana se a gente pudesse fazer seria um printf, sei lá, isso aqui não existe, é só mostrando o que seria a ideia, mas seria alguma coisa assim, um printf do vetor como um todo. Na linguagem C isso aqui não existe, em Python, por exemplo, existe, em MATLAB existe, mas na linguagem C você não consegue dar um printf do vetor. Por isso que a gente tem que ter alguma coisa parecida com esse for anterior, mas para mostrar casinha por casinha. Isso aqui também já estava nos vídeos anteriores. Eu vou fazer o elemento porcentagem D, ele vai ter o valor, outro porcentagem D. Aqui é casinha I, elemento da posição I. Vou colocar um barra N para trocar de linha cada vez. E aí a gente tem o nosso vetor de 5 elementos. Ele tem 5 casinhas, quer dizer que começa do 0 e vai até o 4. Cada uma das casinhas tem o número 1, que é o número que eu escolhi aqui. E esse loop for é o loop para eu escrever cada um dos elementos na tela. Tudo bem até aqui, para a gente criar um vetor, escrever os elementos desse vetor na tela. Aqui foi um vetor bem bobo, um vetor que todos os elementos dele são iguais a 1. A gente poderia ter uma lógica qualquer. Isso aqui poderia ser, por exemplo, 2 vezes i. E aí, se eu tiver um vetor de 10 elementos, casinha 0 vai ser 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Poderia ser uma lógica baseada no i. Poderia ser qualquer outra coisa. Então, o valor que a gente está colocando aqui é o valor que a gente deseja. Você está falando desse primeiro for aqui, Matheus? Desse for da linha 13. Bom, é o primeiro for, tem que ser esse. Esse é um for para colocar valores no vetor. O importante desse for aqui é essa parte, é o VI igual a alguma coisa. É colocar algum valor no vetor. O que está no lado direito, eu inventei primeiro 1, depois o 2 vezes i. A gente poderia fazer também alguma coisa desse estilo aqui. Porcentagem D. O que isso aqui quer dizer? O loop for vai percorrer as casinhas do vetor, vai valer 0, valer 1, valer 2. Vai percorrer as posições do vetor, não o valor que está lá dentro, mas vai percorrer a primeira casinha, a segunda casinha, os lugares onde a gente pode guardar a informação. E aí, para cada valor de i, a gente coloca um valor. Aqui a gente vai digitar um valor para o VI. Então, eu posso rodar esse código aqui, e aí criar um vetor de 3 elementos, porque o primeiro elemento é 10, o segundo elemento é menos 5, e o terceiro elemento é 3. Então, esse for aqui é um for para colocar os valores. Esse é um jeito de colocar valores. Aqui a gente já viu alguns, né? Então, pode ser tudo constante, pode ser com alguma conta, pode ser digitado pelo usuário.
Em todo caso, é colocar valores nessa variável VI. Do mesmo jeito que a gente escreve na tela cada uma das variáveis VI, a gente coloca valores para cada uma das variáveis VI, e aí é I porque eu estou chamando aqui de I. Se eu tivesse chamado de J, obviamente aqui seria VJ também. Claro, tem que trocar em todos os lugares, mas é essa a ideia. Você pode ter o contador pode ter o nome que for, mas é essa ideia de casinha por casinha para colocar valores. Beleza. Lorraine, eu poderia colocar os valores dos vetores no segundo for? Poderia, Lorraine. O que eu estou querendo fazer aqui é mais uma separação estrutural de input de dados e aqui um outro de output. Depois a gente vai usar funções para isso, mas é claro que se você tivesse feito os dois num for só, você teria feito isso aqui mais rápido, tá? É só para ter uma separação estrutural. Printf do segundo for não poderia... bom, assim, é a pergunta do Pedro é mesmo do Lorraine, então, sim, poderia. Em termos de programação, claramente poderia. Aqui é só em termos de ideias da gente separar uma coisa da outra. Bueno, esse é o primeiro jeito que a gente pode criar. A gente pode criar vetores pedindo para o usuário qual é esse tamanho N. Tranquilo, Pedro, também, quando eu comecei a ler, também não tinha visto. A gente pode pedir para o usuário esse tamanho N. Mas a gente não precisa pedir para o usuário esse tamanho N. A gente pode... Eu vou jogar fora. Vou apagar. Tava na dúvida se eu comentava ou se eu apagava, mas eu vou apagar. Eu posso ter isso aqui hard-coded. Eu posso ter que a variável N vale 5 e sempre vale 5. E aí, se eu rodo o código desse jeito, eu não posso mais criar um vetor com 10 elementos. O meu cursor está parado aqui nessa linha do scanf, e aí eu vou ter que digitar 5 coisas, que vão ficar nos 5 elementos do vetor, mas eu não tenho mais liberdade em relação ao tamanho do vetor. Isso quer dizer que vocês têm a liberdade, na hora que vocês estão programando, vocês escolhem. O meu usuário vai precisar escolher o tamanho do vetor a cada vez, ou o tamanho do vetor é sempre uma constante só e isso não vai mudar. Dá para trabalhar das duas formas, assim como dá para ter essa forma aqui, em que o usuário digita valor por valor, ou isso aqui também pode estar hard-coded, pode estar cravado no código, o valor ou uma operação qualquer com outras variáveis. Tá? Então, o vetor, nesse aspecto aqui, é uma variável como outra qualquer, só que é um conjunto de variáveis. Essa é a primeira chave. Quando a gente trabalha com vetores que têm um tamanho fixo, como é o caso desse aqui, desse int n igual a 5, o que a gente tende a fazer não é trabalhar dessa forma com esse inteiro desse jeito. A gente... Vou jogar fora também essa linha. A gente usa, o que eu já mostrei para vocês nos vídeos, são as constantes simbólicas. E percebe que isso aqui, eu não estou colocando um igual. Define N5. Estou criando essa constante simbólica, e para as constantes simbólicas a gente costuma usar letras maiúsculas. Para as variáveis a gente costuma usar minúsculas, mas para essas constantes a gente prefere as maiúsculas. E esse N não é mais uma variável do meu programa. Ele é um valor que está definido a priori, um valor que está definido fora de qualquer loop, fora de qualquer função, perdão. E ele não é uma variável global, como vocês já usaram, por exemplo, na avaliação. Eu vi algumas pessoas usando variáveis globais, como a gente já falou nas funções. Variável global, aquela que a gente define uma variável fora de qualquer função, a gente também pode acessar dentro de qualquer função, mas não é isso. Isso aqui é uma constante simbólica. Dá para perceber que é diferente. Primeiro, porque o code blocks pinta com outra cor. Segundo, porque a gente não coloca o igual. Terceiro, porque não tem o ponto e vírgula no final. E isso é um jeito de, na hora que o programa é compilado, esse N vai ser substituído pelo valor que você escreveu aqui em todos os lugares. Ele é mais um atalho de teclado, se vocês quiserem, um jeito de substituir valores do que uma variável em si. Dá para a gente fazer contas com esse N, claro, mas não dá para a gente ficar alterando o valor desse N. Essa é a diferença principal. Se você tem uma variável global, se eu tivesse um x igual a 1 aqui dentro, eu podia ter feito o x recebe 2, x recebe qualquer coisa. Se fosse uma variável global, eu poderia fazer isso. Agora, não faz sentido eu fazer n igual a 6
não é desse jeito que a gente trabalha. Aqui ele está reclamando que o meu N não é uma variável para eu trocar de valor, então isso aqui não vai funcionar. Mas isso aqui, dessa maneira, sim, vai funcionar. O meu scanf dos valores podem ser qualquer coisa. E aí, quando eu mudar o tamanho desse N, eu vou mudar o número de elementos do meu vetor. Tudo bem em relação às constantes numéricas? Professor, Diga, eu Milena. não entendi porque se eu colocasse int n igual a 5, por que não daria certo? O Nzinho ou o Nzão? Nzão. É, vamos lá. Se eu colocar igual a 5, o mesmo valor que estava anteriormente, o, ele está falando alguma coisa que ele esperava um abrir parênteses antes da constante. O, o jeito que o CodeBlocks interpreta esse n aqui não é como uma variável normal, não é como um i que a gente coloca um valor zero. É um elemento diferente, é uma coisa que se chama constante numérica e que não permite que a gente troque o valor dela, colocando int ou não colocando int. A mensagem de erro vai dar diferente a cada vez. Aqui ele está falando que o lado esquerdo é alguma coisa que não está fazendo sentido, né? O operador do lado esquerdo. Bruno, A e gente, se deixa eu só terminar. você tirar o define? Aí ele pode ficar tranquilo, né? Porque o define você está Claro, configurando claro. uma global, né? E aí com isso você não pode alterar o valor de uma global, correto? Se eu criar desse jeito, n igual a 6, ou vou manter o mesmo sim. Se eu crio desse jeito assim, aqui eu tenho uma variável global. Uhum. E isso aqui funciona. Isso aqui, o Mas se meu eu n está. tirasse essa variável global e só deixasse o int nzão igual a 5, daria certo? Se, se eu declarasse esse n só dentro do meu código, eu também posso fazer desse jeito. Aqui, ele é uma variável local. Ele não é uma variável global, não é uma constante. Esse jeito aqui é análogo ao que a gente tinha feito com o nzinho, em que o usuário define o valor do nzinho, ou o seu código mesmo pode definir. Isso também existe, também vai funcionar. Mas então por que eu não faço assim ao invés de colocar o define? Você pode fazer assim, são alternativas. Você pode fazer desse jeito. Qual é a vantagem de você fazer com o define? A vantagem é que uma vez que você escreveu define n5, seu n vale 5 para sempre. E essa é a vantagem de fazer ele, inclusive em relação à variável global. Você não corre o risco de que alguém em algum lugar do seu código vai trocar esse n para 2. Imagina que você tem várias funções interagindo, em algum lugar você vai, ao invés de ter vetores com 5 casinhas, você vai trocar o valor desse n, e aí você poderia perder essas casinhas além da conta. Se você fizer com um int n igual a 5, e aqui você fizer um n igual a 2, deixa eu ilustrar esse problema para vocês. Então, eu defini como variável, eu imputei 5 variáveis, mas eu troquei o valor do n. Então, eu posso aqui imputar as 5 variáveis, mas na hora que eu for fazer esse printf aqui, o meu programa acha que só tem 2 casinhas. Então, esse jeito aqui corre um risco maior de você ter essas inconsistências nos tamanhos. Por isso que às vezes vale a pena você fazer com o define. Mas não é obrigatório. É claro que se você não tiver uma inconsistência dessa, as coisas vão funcionar como estavam antes, tá? São alternativas e modos diferentes de pensar. Eu posso criar algo dentro do parênteses desse n definido. Não entendi a sua colocação, Guilherme. Se você quiser abrir o microfone para explicar, fica à vontade. Professor, desculpa, eu ainda não entendi por que eu não uso então uma variável global ao invés desse define. Eu não entendi, tipo, qual que seria a diferença? Se A as duas diferença são a mesma coisa. não é. A diferença é que a variável global também pode ser alterada. A variável global, inclusive, tem um risco maior, porque a variável global pode ser alterada em qualquer função. Então, em qualquer lugar do seu código que a sua variável troque de valor,
você ia começar a ter esse tipo de inconsistência, de ter em um lugar, por exemplo, aqui no scanf, eu tenho um vetor com 5 casinhas, e aqui no printf eu tenho um vetor com 2 casinhas. Se eu tenho uma variável global, ela corre o risco de ser alterada. Se eu tenho uma variável local, ela também corre o risco de ser alterada. A diferença só é aonde que elas podem ser alteradas. Mas a vantagem do define é que ele nunca vai ser alterado. Ele está cravado e vai ser aquilo para sempre. Ah, entendi. Obrigada. E eu tentei falar o mínimo possível de variável global para vocês, pessoal, porque variável global não é a coisa melhor que vocês podem usar. Não... De vez em quando a gente não tem escapatória, a gente vai ter que usar globais, mas quando você está começando a programar, você consegue fazer tudo sem nenhuma variável global e é uma prática melhor. A variável global, ela troca de valor conforme a ordem que eu estiver fazendo. Então, aqui fora eu defini ela como 5, aqui eu defini como 2, se depois, em algum outro momento, eu tiver um n igual a 6, ela vai trocar de valor de novo. Então, ela pode trocar de valor em qualquer momento. O perigo é que ela pode trocar de valor também dentro de funções. A gente vai falar mais dessa troca de valor dentro de funções quando a gente falar das funções sendo aplicadas aos vetores. E aí não dá para escapar dessa coisa meio global. Então, dá para a gente adiar um pouquinho essa discussão e depois a gente volta. Vamos primeiro só manter o nosso define n5. Mas não vai dar erro não, Antônio. A variável global sempre vai ter algum valor. Ela vai pegar o valor que está na memória. O último valor que foi alterado é a partir daí que a gente vai utilizar. Bom, uma última diferença entre essa questão de ser uma variável ou ser uma constante definida por esse define é que a gente tem uma outra forma de criar vetores. A gente pode... Você tem os valores já pré-definidos. A gente pode criar essa forma entre chaves. Então, número 1, 2, 3, 4 e menos 10, só para incomodar as pessoas que têm toque. A gente tem um vetor com 5 casinhas. E aqui a gente está criando esse vetor entre chaves, não são colchetes. O colchete é para dizer o tamanho, e a chave é para delimitar onde está esse vetor. E eu posso rodar o programa desse jeito, e ele vai me escrever os valores 0, 1, 2, 3, 4. Desse jeito as coisas funcionam. O que é surpreendente? Se eu trocar isso aqui para int n igual a 5, eu tentar usar essa sintaxe dessa lista, essa sequência de valores entre chaves, quando eu rodo desse jeito, ele reclama porque, a priori, você poderia trocar em princípio, você poderia trocar o valor desse n. Não é porque eu escrevi n igual a 5 que esse n vai ser sempre igual a 5. E aí, quando o vetor pode trocar de número de elementos, ele reclama desse jeito, que eu não posso inicializar se o tamanho desse objeto, se o número de casinhas desse objeto é variável. Então, essa é uma outra justificativa de por que às vezes a gente tem que usar o define, porque você está querendo fazer essa inicialização a partir de uma lista, a partir de uma sequência entre chaves, e não digitando a cada vez. E aí você não tem escapatória, você não consegue usar variáveis, você tem que usar uma constante simbólica. Mas, exceto por isso, em geral, dá para você escolher o que você quer fazer, para um lado ou para o outro. Existem as duas vertentes, e por isso que eu estou gastando esse tempinho para mostrar isso para vocês. Tudo bem? Maravilha. A gente agora vai começar a usar funções para um vetor. Uma função que recebe um vetor e recebe a dimensão desse vetor também, e escreve na tela cada um dos elementos do vetor. Função que escreve na tela os elementos do vetor. Se ela só escreve na tela os elementos do vetor, ela é uma função do tipo void. É uma função que não retorna, ela só escreve alguma coisa na tela, como a que vocês fizeram na avaliação recentemente.
Como essa função descreve vetor, em princípio, ela vai receber só um vetor. Qual é a diferença de quando a gente usa vetores em funções, em relação a usar uma variável comum numa função? A gente tem que marcar que é um vetor abrindo e fechando colchetes. Você não precisa colocar o tamanho aqui. Eu poderia escrever vetor de tamanho n, mas eu posso fazer dessa maneira, só simplesmente abrindo e fechando colchetes. A gente vai conseguir passar essa mensagem de que é um vetor que está entrando nessa função e não uma variável qualquer. Esse aqui é o meu protótipo da função. Agora, aqui no final do código, eu vou, então sempre a estrutura que a gente está seguindo, protótipos no começo, amém, e o corpo das funções sendo definido depois. Aqui nesse corpo, o que a gente vai fazer é basicamente esse printf que estava acontecendo aqui, eu vou jogar aqui para dentro. E aí, alguns pequenos ajustes. Aqui dentro, a gente só tem a variável chamada vetor. Eu não preciso redefinir essa variável vetor, porque ela é um argumento, então ela já vai existir naturalmente. Mas eu vou ter que criar uma variável, eu vou chamar até de j para mostrar que é uma variável diferente. Poderia ser o mesmo i, mas vou mostrar que eu preciso criar uma outra variável, que vai ser o contador. Então, esse contador daqui da função não é a mesma coisa que esse contador daqui de dentro. Mas o fato de que eu defini o meu n como uma constante simbólica quer dizer que em qualquer parte do meu programa ele vai ser entendido como uma constante simbólica. Então ele tem a vantagem de ser uma variável global, entre aspas, de que ele vai entrar em qualquer função, mas ele alia isso ao fato de que ele nunca pode ser alterado, que é o principal risco das variáveis globais. Essa, então, é outra vantagem da gente estar usando esse tipo de variável de constante simbólica, porque aí, automaticamente, as funções já vão entender qual é esse tamanho que tá passando. Na hora de usar a função, eu posso dar um escreve vetor do meu vetor v. E aí, essa minha função escreve vetor é um printf melhorado, é um printf que funciona com vetores. E aí, desse jeito, o resultado continua sendo o mesmo que a gente tinha antes, mas em termos de organização do meu código, a coisa está melhor, porque eu estou realmente separando agora o input de dados está aqui em cima e o output continua aqui embaixo, mas claramente usando estruturas diferentes, e aí é por isso que eu não estava fazendo aqueles dois fors de colocar valor e escrever na tela ao mesmo tempo. Era já para dar a deixa para essa separação. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, se eu tivesse uma variável, se eu tivesse um int n, ao invés de ter uma constante simbólica. Se aqui eu vou salvar com outro nome, porque eu vou mudar um monte de coisa e depois eu vou passar os dois para vocês. Acho que funciona melhor assim. Então agora eu vou fazer com uma variável n. Int n igual a 6, para variar um pouquinho. Se eu estou usando uma variável, eu vou inclusive mudar para n minúsculo, para deixar mais claro. Se eu estou usando dessa forma, eu não posso mais usar a lista para colocar os valores, porque essa é a convenção da linguagem C, tá? Não tem nenhuma boa razão para isso, simplesmente porque Deus quis assim, porque essa é a convenção. Não tem explicação, não. Bom, para eu não ficar digitando a cada vez, só para agilizar, eu vou colocar 1 menos i, por exemplo. I igual a 1 menos i. Então, o meu vetor na casinha 0 vai ter 1, depois vai ter 1, 0, menos 1, e assim por diante, vai diminuindo. E eu vou usar essa mesma função escreve vetor para escrever todos os elementos desse vetor
Só que aí, se eu rodar o código desse jeito, eu vou ter uma coisa não definida. Bom, essa aqui é fácil de resolver. N não foi declarado porque eu troquei o Nzão por Nzinho. Posso trocar aqui, mas ele vai me reclamar aqui dentro da função também. Nzão não declarado. E aí, se eu trocar isso aqui por Nzinho, eu vou ter um certo problema. Porque o Nzinho não foi declarado. Como é que é um jeito que a gente resolve isso? A gente vai ter que passar esse Nzinho como um argumento. Então eu posso passar um vetor, um outro argumento, como sendo aqui, eu estou chamando de tamanho. E a gente tem que sempre lembrar de ser coerente em todos os lugares. Int tamanho, int tamanho. E aqui eu vou falar que é um vetor de tamanho n. Nessa hora aqui eu estou passando para a função essa informação de qual é o tamanho do meu vetor. E aí se eu rodo desse jeito sim as coisas se entendem. Então se eu usar a variável, eu tenho que passar essa variável como argumento da função a cada vez, enquanto que quando eu estava usando uma constante simbólica, a constante simbólica já tinha o valor que entrava em qualquer uma das funções. Beleza em relação a isso? Então, dá para fazer de um jeito, dá para fazer de outro, vocês vão escolhendo à medida da necessidade, à medida do problema. Qual que é uma grande vantagem da gente fazer... Deixa eu abrir os dois aqui meio em paralelo para poder fazer essa comparação. Onde está? Não, aqui são as avaliações de vocês. Deixa eu achar o meu... Tá. Esse aqui foi o primeiro jeito, com a constante simbólica. A gente definiu a constante simbólica aqui em cima. E a gente vai sempre escrever... A gente vai usar essa função sempre dessa maneira. Quando eu tenho essa outra construção, a minha função é um pouco mais genérica, porque ela funciona para vetores de qualquer tamanho. Basta eu passar qual é o tamanho do vetor, que essa função continua funcionando. Ao passo que essa aqui só funciona para vetores desse tamanho n. Então, supondo que eu estou numa situação em que eu tenho vetores de dois tamanhos, eu tenho vetores com 5 elementos e vetores com 10 elementos. Eu estou criando dessa forma assim, eu vou estar sempre amarrado ao... Eu teria que criar, se fosse para manter desse jeito, eu teria que criar duas funções, uma função para escrever vetores de tamanho 5 e uma função para escrever vetores de tamanho 10. O que não é muito... Não tem lógica, né? Imagina, a cada tamanho diferente eu vou criar uma função diferente. É óbvio que deve ter alguma forma da gente generalizar isso. Então essa forma, que é bastante simples, de você não passar o tamanho, ela também tem esse pecado. E você pode misturar uma coisa com a outra. Eu posso ter essa função funcionar como tamanho, e aí aqui, na hora que eu for chamar, aqui também tem que ter um tamanho. Então, o meu protótipo da função diz que tem um vetor e tem o seu tamanho, e na hora que eu for usar a função, eu vou usar a minha variável e eu posso usar essa minha constante simbólica. Desse jeito aqui, eu consigo ter um vetor com os 5 elementos, como eu criei aqui, mas eu poderia trocar e poderia fazer um vetor de m elementos. E aí eu vou digitar aqui com coisas faltando para mostrar uma outra coisinha para vocês. Aqui eu criei um vetor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Mas eu chamei a função para mostrar só os primeiros 5, porque eu passei o n aqui. Aí você começa a se confundir com essas coisas, tem que tomar um cuidado quando você tem mais de um tamanho ao mesmo tempo. Se eu passar o tamanho certo, vai aparecer uma outra coisa estranha, que é o fato de que é um vetor com 10 elementos, mas os últimos aqui estão zerados, porque essa é a convenção de quando a gente cria com as chaves,
Isso aqui também é uma coisinha que nos vídeos de teoria eu explico com mais detalhes. Lembrar disso. Você, às vezes, tem coisas acontecendo nos bastidores que você não imagina. Você só criou os primeiros 7, mas essa criação com a lista vai autocompletar com zeros, sempre com zeros, o número total de elementos. Isso aqui é bem prático quando você quer criar um vetor só de zeros. Você quer criar um vetor só de zeros, você pode fazer dessa forma, só o primeiro deles, e aí todos os outros vão ser zeros. Esse é um jeito que a gente pode usar em algum momento futuro. Antônio, se você fizesse o N como global, não daria erro, mas recomendo fortemente que vocês evitem variáveis globais sempre que possível. Não daria erro se você fizesse tudo direitinho, não daria um erro de sintaxe. Mas para cometer um erro de lógica com variável global, a gente está sempre a perigo. Muito bem. A gente vai fazer agora algumas operaçõezinhas com vetores. Então, dados dois vetores, a gente vai calcular a soma desses dois vetores. Eu vou chamar isso aqui de exercício 2. Então, eu vou continuar crescendo a partir desse arquivo, e eu vou fazer só com vetores com 3 elementos, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu vou ter um vetor 1, 2, 3, e eu vou criar um vetor U igual a -1, -2, -3. Eu não preciso mais desse contador. Vou precisar para fazer a soma, né? Para calcular a soma calcular o vetor soma. Quando a gente soma dois vetores, a gente soma a primeira casinha com primeira casinha, segunda casinha com segunda casinha, terceira com terceira, e assim por diante. Isso quer dizer que eu vou precisar de um vetor soma. Um vetor soma que, a princípio, vai ter, quer dizer, que certamente vai ter os mesmos n elementos que os outros, mas, a princípio, não vai ter nenhum valor dele. Eu não sei quanto é que vai estar em cada uma das casinhas. Colocar os valores nesse vetor soma vai ser fazer esse for. Eu vou percorrer cada um dos elementos possíveis, elemento 0, elemento 1, elemento 2. Qual que é a lógica geral? A casinha de posição i vai ser o v da posição i mais o u da posição i. E aí eu posso fazer diversos printfs, eu poderia ter um printf vetor v, aí eu vou ter esse aqui do vetor v, um printf do vetor u, e aqui eu tenho u, e um último printf para mostrar o vetor, como é o nome interno, né? Então, o vetor u mais v, v mais u. E assim, vocês já devem saber qual foi o erro que eu cometi aqui. Faltava um ponto e vírgula nessa linha, evidentemente. Faltava um ponto e vírgula em todas, porque eu copiei e colei. Então, o meu vetor v tem os elementos 1, 2 e 3. O meu vetor u tem os elementos -1, -2 e -3. E o meu vetor v mais u tem os elementos 0, 0, 0, porque vão ser como é que se fala? A soma componente por componente. Claro que também teria ficado mais bonitinho com /n aqui. E aí sim a gente enxergaria os vetores separados. Tudo bem com relação à soma? Maravilha. Segunda parte, a gente vai fazer a... Bom, essas aqui são as duas operações fundamentais que a gente usa na álgebra linear, né? A soma de dois vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar. O que é multiplicar um vetor por um escalar? É
a primeira casinha multiplicada pelo escalar, a segunda casinha multiplicada pelo escalar, a terceira casinha multiplicada pelo escalar. Então, casinha por casinha, a gente vai multiplicar por esse número alfa. Vocês já viram isso aqui em álgebra linear, né? Eu não estou falando grego com vocês. Tá, produto escalar e produto vetorial, vocês já viram também? Só para ter certeza. Tá bom. Então, produto, vamos fazer alguma coisa parecida. Aqui a gente tinha soma. Eu vou criar um vetor produto, também vai ter o mesmo tamanho n. Lógico, eu poderia fazer no mesmo for, mas aqui eu também vou separar em fors diferentes, porque depois a gente vai usar funções, e aí dá para reaproveitar algumas coisinhas. Mas é exatamente o mesmo for, e é um for que vocês vão escrever algumas vezes nessa parte do curso. A casinha i vai ser a casinha i multiplicada por esse alfa. E aí esse alfa é um número de alfa igual a 10. Aqui eu estou cravando os valores no código só para ir mais rápido, para não ter que digitar a cada vez, mas é claro que todas essas variáveis poderiam ser imputadas pelo usuário via scanf, tá? Eu estou só sendo preguiçoso. A segunda coisa que eu estou sendo preguiçoso é que eu estou criando vetores de inteiros para todo mundo. Mas, assim como está demonstrado nos vídeos, eu poderia ter vetores de floats ou vetores de double, e aí você poderia ter multiplicações por um double, o que quer que seja. Tem que sempre ser coerente, né? Se eu tenho um vetor de inteiro e eu estou multiplicando por um inteiro, o resultado vai ser inteiro também. Se eu tiver um vetor de inteiro multiplicado por um double, o resultado vai ser double. Então eu poderia ter alguma situação em que, se isso aqui é inteiro e isso aqui é inteiro, mas esse aqui é um double, esse aqui vai ter que ser double. Por que que eu não estou fazendo isso? Porque eu quero ser preguiçoso e usar sempre a mesma função escreve vetor, que está escrevendo vetores, esse aqui, né, esse porcentagem D, admitindo que cada uma das casinhas é um valor inteiro. Eu poderia ter escrito essa função para double ou para float, eu poderia ter variações dela, mas a gente está só roubando um pouquinho nisso, fazendo tudo com inteiros. Poderia ser um pouco mais genérico. Tá? Só o foco aqui não está no tipo das variáveis, está nessas operações com os vetores. Então, aqui eu tenho meus printfs, eu já escrevi o p mais u, e agora eu vou escrever alfa multiplicado por v, e aí isso aqui é o meu produto. Então eu calculei dessa forma, multiplicando meu alfa valia 10, eu multipliquei cada uma das casinhas por esse alfa, e o meu vetor alfa vezes v vai ser o vetor v que está aqui em cima, e cada uma das casinhas dele multiplicada por 10 também. Tudo bem até aqui? Então os vetores você pode criar eles de uma forma já pré-definida, sabendo quais são os valores que vão estar lá, ou você pode calcular quais são os valores que vão ter que estar presentes nesse vetor a partir de uma operação qualquer. A gente vai tentar agora calcular o produto escalar desses dois vetores V e U. Então, o produto escalar é a soma desses produtos, casinha por casinha. Percebe como a notação matemática tem muito a ver com a notação que a gente usa na computação, não é por acaso, a notação da computação foi inspirada na notação matemática. Então, esse VI, UI, casinha I, é o que a gente está representando desse jeito, sempre entre colchetes, da linguagem C. Qual é a diferença? Quando a gente escreve na matemática qual que é a definição do produto escalar, a gente soma, em geral, da casinha 1 até a casinha n. Então, um vetor de R3, você vai ter 1, 2 e 3, você vai somar V1, U1, mais V2, U2, mais V3, U3, inclusive esse V3, U3. Quando a gente for implementar isso aqui a calcular o produto escalar, a gente vai escrever dessa forma,
E a gente vai ter produtos, depois eu penso no que está do lado esquerdo dessa equação, mas eu vou ter produtos do tipo VI por UI. E aí eu vou ter V0, U0, mais V1, U1, mais V2, U2. Não vai chegar até o meu N, vai parar um antes, mas como eu comecei do zero, tá tudo certo. Então, ou a gente começa do 1 e vai até o N, inclusive, ou a gente anda tudo para a esquerda. A gente começa do zero, mas para uma casinha antes. Dá para fazer das duas formas. Aqui a gente está usando a anotação da linguagem, que é a primeira casinha é a casinha zero. Eu tenho uma soma disso aqui, eu vou precisar de um acumulador. Eu vou criar uma variável produto escalar, que eu preciso inicializar com zero, não posso esquecer disso. E aí eu posso fazer produto escalar, recebe produto escalar, mais. Bom, ele começa com zero, mas a cada iteração ele vai receber o valor que já estava na memória, multiplicado por esse VI, UI. E aí, aqui no final, aqui sim eu posso usar um printf normal, né? O produto escalar entre U e V é esse aqui, produto escalar. Então, o produto escalar entre U e V é menos 14, que seria menos 1, menos 4, menos 9. Então, menos 1, menos 4, menos 9, vai dar esses menos 14 que estão aqui. Está certinho o nosso cálculo do produto escalar. Relembrando a vocês que, além da gente escrever dessa forma, a gente normalmente usa a linguagem mais resumida, a forma mais resumida que a linguagem C permite, que é escrever dessa forma aqui, produto escalar mais igual a isso aqui. Então, quando a gente está acumulando, a notação de baixo é mais cômoda e mais enxuta. Beleza até aqui? Eu vou pular o do produto vetorial, esse aqui vocês podem fazer depois. Porque eu quero falar um pouquinho de transformar essas coisas para funções. Esse último vocês vão fazer também depois sozinhos, mas como é que a gente transforma essas coisas em funções? Porque claramente cada partezinha cada loop desse aqui poderia ser uma função diferente. Eu vou começar com essa do produto escalar, que é a mais fácil. Aí eu poderia ter uma função int calcula produto escalar, lembrando que escalar e lembrando que chamar essa função de produto escalar simplesmente não seria um bom nome, porque aí você vai ficar confuso se é a função que calcula ou se é o próprio produto escalar. Então, tentem dar nomes com verbos para as funções. Eu vou ter... Aqui eu estou também dando nomes diferentes para os vetores, só para a gente lembrar. O que importa é a posição que a gente usa nos nossos... Na hora que a gente chama a função, o que importa é a posição que a gente passa os argumentos. Eu vou também passar o tamanho, só para manter a mesma consistência. Se são dois vetores de inteiros, o produto escalar vai ser um inteiro também. É por isso que ela retorna um inteiro, como está escrito aqui. Eu vou copiar esse protótipo e vou colar ele exatamente igual aqui lá no final. E qual é a lógica que tem que estar dentro dessa função? Bom, é essa lógica que a gente fez aqui dentro desse cálculo do produto escalar. Só com alguns ajustes. Primeiro ajuste, a variável i precisa ser inicializada aqui dentro. Aqui dentro eu não chamo de tamanho, eu não chamo de n, eu estou chamando de tamanho. A minha variável, eu vou até dar um outro nome também, eu posso chamar de variável produto. Eu vou inicializar com 0. E aí, produto recebe... Aqui eu estou indentando na mão, mas eu comentei com vocês várias vezes nas avaliações de que a gente pode indentar de forma automática, sempre indentem seu código.
produto é igual a isso aqui, e depois que a gente fez a conta para todas as casinhas, depois que o for terminou, é que a gente pode retornar o valor dessa variável produto. Essa é a transformação, a versão de função desse cálculo do produto escalar. E como é que a gente usa isso? Aí eu uso y recebe f de x. Então, produto escalar recebe o f é o nome dessa função, então esse calcula o produto escalar, o nome da função. Produto escalar entre o vetor v e o vetor u são vetores de tamanho n. Aqui é a chamada da função. Mas é uma função que retorna um número inteiro, então é uma função como a que vocês já estão acostumados. Eu estou passando dois vetores como argumentos, mas eu estou retornando um número inteiro. Até aqui não tem muito mistério. Tem muito mistério se a gente não errar nada nas... Bom, o que eu fiz de errado aqui? A minha função conhece o vetor v e conhece o vetor u. E eu estou ainda chamando simplesmente de u e v. Ele está falando que as variáveis u e v estavam não definidas, não declaradas. Agora sim, o produto escalar entre u e v é o mesmo menos 14 que a gente tinha anteriormente, mas agora a gente está usando funções para conseguir encapsular essas partes do código e conseguir separar em trechinhos menores. Tudo bem até aqui? Bom, a gente demorou um pouquinho para começar, porque a gente estava com aquele debate das coisas mais burocráticas, então eu vou gastar um tempinho a mais ainda para fechar pelo menos um exemplo em que a gente calcula a soma dos vetores dessa forma vetorial. Qual que seria o jeito que a gente gostaria muito que funcionasse, mas que infelizmente não funciona na linguagem C? A gente gostaria de fazer alguma coisa desse estilo. Vetor V é um vetor, então aqui tem esses colchetes. Int vetor U, int tamanho. Função calcula soma. Aí lá no final do meu código eu vou ter o corpo da função. A lógica desse cálculo da soma é esse for que eu já estou fazendo aqui. Então a gente gostaria de fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma variável i que eu preciso declarar. Aqui i menor do que tamanho. Esse aqui é o meu vetor v, esse aqui é o meu vetor u. Isso aqui está mal indentado, essa chaves não está alinhada, então só para demonstrar, format use style, ele vai me colocar as chaves indentadas como deveria ser. Eu gostaria de dar um return de soma. Desse jeito, obviamente, não vai dar certo, porque o soma não foi definido, né? Mas a gente poderia tentar forçar a barra e fazer, eu vou criar um soma. Eu estou criando esse vetor soma aqui dentro e eu estou retornando, né? Sei lá, vetor soma para manter o mesmo padrão. Vetor soma. Vetor soma. Eu estou retornando esse vetor soma. E aqui na hora de usar a função, eu gostaria de fazer dessa forma. Soma recebe, calcula a soma. Calcula a soma, que eu chamei isso. Calcula a soma entre v e u, que são vetores de tamanho n. Gostaria muito de fazer isso, mas a linguagem não me permite. Na hora que eu tento chamar desse jeito, ele fala, você não pode atribuir valores para um array. Você não pode colocar que o que está vindo da função vai ser salvo nessa variável soma. E a linguagem C não permite isso. Outras linguagens permitem, em Python você pode, em MATLAB você pode. Em C você não pode colocar todo mundo direto no vetor, e você não pode também retornar um vetor. Essa forma que a gente está fazendo aqui, isso não é essa a sintaxe. Aqui, inclusive, eu cometi um errinho de digitação, faltou colchetes desse. O colchetes aqui no protótipo.
Mas não é esse o problema. O problema que está dando é porque a gente não pode retornar um vetor. Infelizmente, tá? Seria muito melhor, e por isso que as linguagens mais modernas já permitem que a gente retorne um vetor, é o jeito mais cômodo. Já que a gente não pode retornar um vetor, um jeito que é um pouco gambiarra, mas que é usado, é fazer isso. Isso é confuso. Bom, algumas modificações a gente tem que fazer. A nossa função não vai mais retornar nada, então ela vai ser do tipo void. Só que a gente vai colocar um argumento a mais. E isso aqui é confuso, especialmente se vocês não entenderam bem a parte de funções. Porque até agora vinha tudo bem no sentido de que, por exemplo, aqui no produto escalar, isso aqui são as coisas que estão entrando e isso aqui é a coisa que está saindo. E está bem separado. Com vetores acontecem algumas coisas esquisitas. A gente vai meio que misturar o que é entrada com o que é saída. Então, essa última casinha aqui é uma casinha, na verdade, de saída. E a gente vai, então, acrescentar ele aqui, vetor soma. Agora, minha função virou void, eu não tenho mais esse return aqui. Vetor soma é um vetor, então tenho colchetes. Calculo ele aqui dentro. E o que é surpreendente? Já que a gente não pode retornar um vetor, acontece aquilo que eu expliquei no vídeo para vocês, que é a passagem por referência. Passagem por referência é uma variável global, entre aspas. Esse vetor que vai ser modificado dentro da função, ele vai repercutir fora da função também. Essa é a parte difícil. Se eu fizer as coisas desse jeito, se eu não digitei nada errado, bom, aqui ele está me dizendo tipos conflitantes para a variável, para a função calcula soma. Conflitante porque aqui eu estou dizendo que essa função variável, essa função calcula soma, é uma função de inteiros, e na verdade é uma função void. E esse aqui eu também tenho que jogar fora, porque já que esse vetor soma está entrando como argumento, eu não posso redefinir ele aqui dentro. É o segundo erro que ele me disse aqui embaixo. Mas tirando esses dois errinhos bobos de digitação, a gente vê que as coisas funcionam dessa maneira, o que é bastante surpreendente. Então, o vetor v mais u está dando certinho, então v mais u está dando tudo zero, como deveria ser, mas dessa forma meio estranha, meio eu altero um argumento de entrada, eu altero ele lá dentro da minha função, e isso repercute fora. Então, às vezes é isso mesmo que você quer fazer, mas às vezes você pode cometer algum deslize. Se eu trocasse qualquer casinha do vetor v também, se eu fizesse, por exemplo, vetor v, casinha i, igual a 100. Se eu trocasse todas as casinhas do meu vetor v pelo número 100, isso aqui também ia repercutir fora da função, de modo que na hora que eu estou pedindo para escrever na tela o meu vetor v, ele vai escrever esse vetor que foi alterado na última vez que ele foi alterado. Então ele foi criado com 1, 2 e 3, mas aí eu chamei a função, lá dentro da função ele se alterou, e aí ele virou essa coisa diferente. Tá? Então isso aqui não deveria existir, mas o resto, para calcular a soma, é uma maneira. Se você quer usar a função, essa é uma maneira. É a maneira que a gente vai ver, tá? Dá para falar de ponteiros também, mas a gente não vai falar de ponteiros nesse curso. Então esse é o jeito que a gente vai usar. Se você quisesse calcular, por exemplo, o produto, alterar isso aqui por uma função, você ia ter que usar uma lógica também parecida com essa. Tudo bem? Silêncio de desespero. Tá. Já que essa parte de lidar com funções, quando mistura função com vetor, essa parte é delicada, eu vou deixar para vocês a continuação aqui do nosso exercício de hoje.
vocês vão fazer uma calculadora de vetores. Então vocês vão escrever um programa em que o usuário vai dizer se ele quer somar dois vetores, ou multiplicar por escalar, ou fazer produto escalar, ou produto vetorial. Ele vai dizer isso digitando um número inteiro. E aí ele vai inserir os vetores que que ele gostaria de trabalhar, e o seu programa vai mostrar o resultado. Então é brincar de fazer uma calculadora mesmo. Usem funções para fazer isso. Você já tem essas. Eu vou deixar o código agora, a função que calcula o produto escalar. Você já tem uma função que calcula a soma. Vocês vão poder criar funções para outras coisas. Mas eu gostaria que vocês tentassem também fazer, como vocês têm que pedir para o usuário a cada vez digitar os vetores que ele quer operar, esse código ele vai ter alguma coisa da seguinte estrutura. Ele vai ter um while comando diferente de zero, e aí aqui dentro vocês vão ter que fazer um scanf para ler esse comando, para saber o que o usuário quer fazer. E aí, claro, se comando vale 1, você vai fazer tal coisa. Então vocês vão ter uma estrutura por esse link. Então aqui vocês vão ter um scanf do comando. Isso aqui está errado, tá? Depois vocês corrijam. Errado de propósito. Mas vocês teriam um scanf também do vetor. Teoricamente do vetor. Quem tem que fazer, ao invés de fazer como a gente tinha feito anteriormente, um for para fazer esse scanf do vetor, tenta fazer isso com uma função imputa vetor v de tamanho n e um u de tamanho n. Bom, na verdade eu coloquei aqui no lugar errado, né? Não é sempre que vocês vão precisar pedir para o usuário tanto u quanto n. Se o usuário só quiser fazer a conta da multiplicação por um escalar, você só precisa pedir um vetor e um escalar. Se ele quiser fazer a soma de dois vetores, é que vocês vão ter que pedir dois vetores. Então, na verdade, esses dois inputs aqui vão estar dentro vão estar aqui, né? Então, tentem criar essa função. Vai ser uma função do tipo void, uma função que não retorna nada, mas lá dentro é que o usuário vai fazer o scanf. É lá dentro que o usuário vai digitar cada um dos elementos. E aí você vai escrever uma única função, que permite você imputar qualquer vetor, e você pode chamá-la duas vezes para que o usuário digite os dois vetores diferentes. Então, tentem construir essa função imputa vetor e tentem transformar o resto do código em funções também, para conseguir concluir esse exercício que está aqui. Eu vou passar depois o gabarito para vocês. Esse aqui vale a pena seguir já a sugestão de vocês de fornecer um gabarito pronto, mas por enquanto tentem vocês sozinhos. E depois eu vou passar também uma listinha de outros exercícios complementares, tá? Mas comecem por esse para solidificar essas ideias de vetores com funções, funções com vetores e afins. Dúvidas? Se não temos mais dúvidas, paramos por aqui.